E aí, pessoal, sabe que é uma coisa que tá me enchendo o saco? É algumas pessoas que vêm no meu perfil. Se eu postar um dia de sol, se eu postar que tô cheio de livro para autografar, o cara vai lá e diz: e aí, não vai comentar nada da última decisão do Supremo no caso Bolsonaro? Tu tá sendo conivente, tu tá te omitindo. Amigão, eu não sou comentarista de rede social, eu não sou obrigado a comentar tudo. Será que você não percebe que eu posso estar trabalhando e que eu não tenho porra nenhuma que ver com as decisões? Eu comento aquilo que eu quero, aquilo que eu acho interessante, quando eu tenho tempo. Tô trabalhando, nem tô vendo o que tá acontecendo. Não sou advogado nem do Bolsonaro, nem de nenhum deles. Entendeu? Então, numa boa, vamos parar com essa bobagem. Ai, não escreve nada. Já cansei de fazer vídeo, de escrever coluna, já critico desde a abertura do Incrédito das fake news. Quando acerta, eu digo que tá certo. Quando erra, eu digo por que eu não concordo, por que eu acho que tá errado. Quando dá. Quando eu posso, entendeu? Agora, começaram a me chamar, os jornalistas querendo saber, eu fui olhar a decisão. Realmente, a grande questão é, em processos meus, por exemplo, por muito menos do que aquilo, eu já tive cliente preso. Então, uma regra é básica, você tem uma medida cautelar diversa. O descumprimento dessa cautelar diversa, automaticamente prisão preventiva. E o que a gente sempre reclama e pede é exatamente o seguinte: que a medida cautelar diversa seja usada como regra geral, se eventualmente se achar que ela é insuficiente, que se aumente o grau de controle, ou seja, a imposição de outras cautelares diversas, e que se reserve a prisão preventiva como real última ratio do sistema. Infelizmente, o que a gente vê aqui na planície normalmente é o contrário. Primeiro prende, depois pensa. Ou então, aplica cautelar diversa e aí qualquer mínima suspeita já de arranhão, de descumprimento, já decreta a preventiva. Aqui, até que o ministro seguiu a regra que deveria ser a geral, e não é, né? Seguiu aquilo que está no CPP, que foi aumentar o controle. Então, se antes tinha tornozeleira e restrição de manifestação, inclusive havia dúvidas sobre os limites dessa limitação de manifestação em rede social por terceiros, houve uma manifestação dele expressa sobre isso, demarcando os limites. Se nós concordamos ou não, se os advogados concordam ou não, é uma outra história, que recorram, entendeu? Agora, estava demarcado o limite, descumpriu, fez manifestação, deu material para que outros próximos fizessem manifestação em rede social e se entendeu que isso é um descumprimento, o normal seria a preventiva. A prisão domiciliar ainda foi, digamos que uma medida adequada, eu entendo que é adequada, e escalonada como tem que ser. Ele poderia ter decretado a preventiva e ele aumentou a restrição. Então, em suma, se não se estava de acordo com as limitações impostas, deveria-se cumprir a limitação e recorrer. Várias vezes aqui eu tenho uma série de medidas cautelares impostas, eu não concordo com algumas, qual é a instrução que eu passo? Tem que cumprir e nós vamos recorrer. Enquanto o tribunal não tirar, tá valendo. Não corre risco, não dê margem a uma interpretação de descumprimento, porque você vai ser preso. Então, em suma, dentro do escalonamento, houve a necessidade, cautelares diversas. Se entendeu que descumpriu, poderia ter o ministro decretado a prisão preventiva. Inclusive, houve pedido de manifestação sobre isso. Ele poderia ter decretado a preventiva por descumprimento, até de ofício. O descumprimento se entende que pode ser decretada a prisão preventiva sem pedido, se entendendo que há descumprimento. Ok, houve pedido, comunicação de descumprimento, ele poderia ter decretado. O que ele fez? Ele aumentou as cautelares diversas. Tá certo, que seja assim sempre e que se reserve a prisão preventiva como última ratio. Então foi isso que se trate. Agora entenda uma coisa, eu não tenho obrigação de comentar todas as decisões que saem em todos os casos o tempo todo, né, velho? É quando eu entendo que é adequado e quando eu tenho tempo, né? Tenho que trabalhar, tenho um escritório, tá aqui, ó, felizmente cheio de livro para dedicar para vocês. Estão indo os livros lá. Tá bem? Abraço!